O medo de ser julgado vai te matar. Me diz uma coisa, quantas decisões tu deixaste de tomar por medo do que os outros iam pensar sobre ti? Quantas vezes tiveste que concordar com opiniões diferentes das tuas só para evitar ser mal visto? Pois é, essas geralmente são características de pessoas que se importam demais com a opinião alheia. E se tu és esse tipo de pessoa, eu tenho uma coisa para te dizer. A verdade é que nem todo mundo quer saber de ti do jeito que tu imaginas. E um dia tu serás esquecido. Pensa comigo, bilhões de pessoas já viveram nesse mundo e elas com certeza amaram outras pessoas, construíram coisas, sonharam e tinham planos. Mas hoje em dia nada disso importa e a maioria foi praticamente apagada da história. Pensa nos teus bisavós, por exemplo. Tu provavelmente não fazes ideia de como eles eram. A maior parte das pessoas nem sequer sabe, para falar a verdade. Ninguém sabe quais eram os medos deles ou as situações que eles passaram durante a vida toda. Se deixaram de viver algo por medo do julgamento que teriam na época, ou se deixaram de falar o que pensavam para agradar alguém que hoje também já nem existe. Percebes onde eu quero chegar? A maior parte das pessoas, ou pelo menos a geração toda que conviveram com eles daquela época, já se foram. Ninguém lembra dos detalhes, ninguém lembra das inseguranças, ninguém lembra dos erros, ninguém lembra das opiniões, ninguém lembra de nada. Então eu te pergunto, se for para ser esquecido no final de tudo, por que estás a viver com medo da opinião das outras pessoas? Qual é o sentido em se prender à opinião de pessoas que nem sequer vão lembrar das tuas escolhas daqui a alguns anos? Pessoas que, assim como tu, também serão apenas memória. O ponto é, tu só precisas de fazer aquilo que faz sentido para ti, independentemente da opinião alheia. Se tu acreditas que algo vai te trazer benefícios e tu não estás a prejudicar a vida de ninguém, então faz. Isso até tem que ser algo óbvio, se você acredita muito numa coisa, mesmo que alguém ache estranho, se tu sabes o porquê que estás a fazer, então faz. Não espera que as outras pessoas entendam o teu pensamento e as tuas ideias. Porque adivinha, não é a ideia deles, é tua, está dentro da tua cabeça. Só tu sabes aquilo que tu queres, tu sabes o porquê que estás a fazer isso. Se faz sentido para ti, então avança, segue o teu caminho, fala o que tu acreditas. Faz o que tu gostas, sem afetar de maneira negativa a vida dos outros, é claro. Porque no final quem vai pagar o preço das tuas escolhas serás tu. E o pior feeling para se ter é o de arrependimento. Sentir que devias mesmo ter feito aquilo que acreditavas ser certo, mas que por algum motivo deixaste de fazer. Ou até fizeste, mas de maneira errada. Mas vamos um pouco mais a fundo, né? Vamos tentar entender de onde surge esse medo todo que sentimos da opinião alheia. Esse medo todo de ser julgado. Se tu tens muito medo da opinião alheia, de receber críticas, de comentários negativos, ou se levas muito em consideração o que as outras pessoas dizem sobre ti, então o problema é mais interno. É muito provável que tu sejas uma pessoa que se julga muito, que exige muito de ti mesmo. Por isso é que sentes que as outras pessoas estão sempre a te criticar, porque isso é algo que tu já fazes constantemente contigo mesmo. E quando realmente estão a te criticar, tu tens a tendência de levar isso muito a peito. E tem duas maneiras que eu geralmente utilizo para lidar com isso. A primeira maneira é tentar entender o porquê da pessoa estar a te criticar, o que lhe leva a dizer tais coisas. Isso pode te ajudar a entender que muito provavelmente o problema nem está em ti, e sim na pessoa que está a fazer o comentário, porque muitas vezes é só uma frustração que essa pessoa carrega e viu uma oportunidade perfeita para depositar em ti. Então quando você percebe que o problema está na outra pessoa, você se estressa menos e simplesmente pode seguir com a tua vida. E a segunda maneira, que é a que eu mais gosto, é a de simplesmente olhar para a opinião da pessoa e dizer foda-se. Porque não é todo dia que você vai estar disposto a tentar entender o motivo que levou a outra pessoa a te criticar. É como eu disse, se você sabe que o que estás a fazer é algo bom para ti e não estás a prejudicar ninguém, então caga porque estão a dizer e faz a tua cena. E também tem um caso de só pensares que as outras pessoas estão a te julgar. E como eu disse há pouco tempo, muito provavelmente é um reflexo teu que desenvolveste porque tu próprio te julgas demais. Se esse for o teu caso, já parece para pensar que as outras pessoas têm mais coisas para fazer do que a focar na tua vida. Às vezes a pessoa que está do teu lado nem sequer quer saber de ti. Tu és o personagem principal da tua vida. Isso é um fato. Mas na vida dos outros, tu és o NPC, tu és o figurante. Às vezes do mesmo jeito que estás tão preocupado sobre o que as outras pessoas acham sobre ti, o outro se calhar também está a pensar o mesmo. O que é que os outros acham sobre ele? E mesmo que tiveres a ser julgado, entende que não dá para agradar todo mundo. Imagina,
Se até o homem mais puro que já existiu nessa terra foi crucificado, quem dirá nós, meros mortais, né? Por isso é muito importante entender que tu não tens controle sobre o que os outros vão pensar ou dizer sobre ti. Então nem adianta depositar a tua energia nisso. É 1000 vezes melhor ser quem tu realmente és e decepcionar seja lá quem for, do que fingir ser alguém que tu não és, só para se encaixar porque tens medo de ser julgado. Eu não sei se tu que estás aí desse lado já tentaste fazer isso, que é tentar agir de maneira diferente de quem tu realmente és. Isso fica muito estranho. Não fica nada natural e o julgamento até pode ser pior do que seria se fosses realmente tu, a tua pessoa. Agora vamos supor uma outra situação. Uma situação em que tu, por exemplo, queres muito uma coisa, mas a opinião que mais te afeta vem de pessoas mais próximas a ti, seja amigo, pai, mãe, etc. Aqui é um bocado complicado porque a opinião vem de pessoas por quem tu tens mais consideração e por isso a opinião pode pesar mais em relação a alguém que tu nem consideras assim tanto. Nesse caso, tu só precisas entender que nem todo mundo que te ama vai ver as coisas da mesma maneira que tu. E às vezes nem é por maldade. O que acontece é só que vocês têm visões que às vezes não se alinham. E nesse caso, tens que ter coragem para dizer, olha, eu gosto muito de vocês, eu valorizo a vossa opinião, mas a decisão é minha. Mas isso quando tu realmente tens certeza daquilo que tu queres. Porque se te submeteres a uma situação em que fizeste o que essas pessoas disseram só porque tens uma grande consideração e não porque de fato querias, você que vai sofrer as consequências no final de tudo. E mesmo que tentares o teu próprio caminho e as coisas não forem totalmente do jeito que querias, tá tudo bem, é normal errar. É só tentares novamente. Mas isso tudo não significa que tu não deves ouvir a opinião de ninguém ou que só a tua opinião é que é válida. Não. Quando estiveres indeciso, pede mesmo um conselho. Ouve de maneira aberta a opinião dos outros e coloca na balança aquilo que fizer mais sentido para ti. Enfim, esse foi o vídeo. Diz nos comentários o que é que achaste e o que é que tu normalmente fazes para lidar com os julgamentos das outras pessoas. Eu sou o Teófilo Almeida. Tamo juntos e até a próxima.